Vamos chamar a Vivi. Oi, Ellen. Oi, Lando. Será que a Vivi já entrou? Vamos chamar de novo a Vivi. Vamos lá, Vivi. Viviane Batistella. Ela já chegou aqui. Oi, Mi. Oiê! Você tá boa? Que saudades! Tá me ouvindo, Vivi? Tudo bem, Paula? Você está me ouvindo? Tô ouvindo super bem. Tá ótimo o som. Menina, será que eu consigo botar um filtro aqui? Tô com uma cara péssima, trabalhei o Ó, dia inteiro. tem umas estrelinhas aqui, ó, que eu nunca usei, mas vamos ver como é que fica. Será que fica pra mim e pra você? Deixa eu ver. Não, fica Deixa eu só pra ver. mim. É, Foi pra você deixa eu ver também. se eu consigo. Eu tenho uns filtros que eu costumo usar aqui. Ah lá, tem um de estrelinha, mas isso vai ficar muito pesado. Pronto, tá ótimo assim. Vamos assim mesmo. Adorei, ó, maquiagens astrais. Você viu? Coisas da modernidade. Você assistia os Jetsons quando a gente era menor? E aí ela entrava na frente do espelho, apertava um botão, já saía com o cabelo e com a cara maquiada. É mais ou menos isso, não é? Não é? Eu gosto. Depois de um dia de trabalho, eu fico com a cara. Eu tenho muita olheira, né, Paula? Então eu fico. Não quero. Ninguém merece, né? Mas Vivi, tá enfim. entrando um monte de gente aqui, mas eu queria deixar um abraço, um beijo para a G, Maria Eugênia Dias Cruz, que ela tá tentando, ela mora em Portugal e ela tá tentando ficar com a gente lá, já são mais de 11 horas, então ela Ai, que prometeu que ela ia delícia. passar Nossa, aqui que um pouquinho delícia. com a A gente. G, a G é uma grande, ela virou uma grande companheira virtual, porque a gente fica de sábado nas lives do Manu e da Débora, né? É verdade, ela é E, super fã. então, Ela convida nossa, todo mundo. a gente se vê. Sábado sim, antes era todo sábado, agora a gente se vê sábado sim, sábado não, ouvindo boa música. E Vivi, agradecer você pelo aceite, pelo seu tempo. Eu sei que você teve que desmarcar paciente, eu sei que você teve que rearranjar a sua agenda. Então, assim, de antemão, muito obrigada. Agradecer você estar aqui, de falar com a gente de um tema que é muito interessante, né? Que nos ronda, ronda as pessoas que convivem com a gente e que a gente não fala com franqueza, com honestidade, né? Sempre tabu, sempre mito, sempre alguma coisa bem que nos provoca, mas está sempre embaixo do tapete. Mas por tudo isso, muito obrigada. Eu super admiro você enquanto pessoa e seu trabalho, então, sou fãzaça, acho que você está tendo assim, um desenvolvimento, um brilho, uma notoriedade por conta do que você está produzindo, e eu acho isso lindo. Então, parabéns, é merecido esse reconhecimento e que você tenha cada vez mais sucesso, viu? Obrigada, Paula. Muito obrigada pelo convite. É uma honra. Você foi uma das pessoas que a pandemia me trouxe para mais perto, então é uma alegria dividir a tela com você mais uma vez para falar de um tema bastante importante. Então a gente espera ser contribuição. É isso. Vivi, para começar, aí, ó, colocando super psicóloga, bom dia meninas lindas, um monte de gente entrando, gente, beijo no coração, sintam-se abraçadas, acolhidos, e a gente vai começar o nosso bate-papo. Vivi, eu queria que você se apresentasse, a sua formação, o trabalho que você desenvolve, esse local que você tem de fala, né? Vamos lá. Bom, eu sou psicóloga há quase 25 anos, né? Fiz graduação na PUC de Campinas,
Me especializei em psicologia comportamental e em comportamento humano, fiz 2 pós-graduações e também me especializei em psicologia hospitalar, ganhei título por tempo de serviço, porque eu fui, logo depois de formada, fui trabalhar em hospital, a psicologia hospitalar na época estava em ascensão, enfim, amo a minha profissão, sou muito dedicada, já fiz outras coisas na minha vida, mas me considero uma eterna aprendiz na minha ciência e sou escritora, comecei a escrever com 16 anos, tenho 2 livros publicados, sou colunista da Gazeta de Limeira oficialmente desde o início, semanalmente, né, colunista de capa do Jornal da Mulher desde 2014 e os meus livros são coletâneas de crônicas, de textos e estão à venda na Alic, né, foi um projeto que eu fiz em prol da Alic e, enfim, é isso, Paula. Que demais, Vivi, que trajetória bacana, viu? E falar nisso, hoje no meu grupo de amigas, a gente tem um grupo que chama Amigas Irmãs, que é desde quase o nascimento, né? A gente é amiga e tem uma galera bacana, todas te referenciaram muito bem, né? Enquanto colega, enquanto amiga e profissional. Então, ganha esse abraço de todas elas que eu tô trazendo aqui Ah, para você, viu? obrigada, obrigada. Só gente querida, eu conheço Só gente todas, querida mesmo. vocês são o máximo, vocês são o máximo. Vivi, conta para nós o que é compulsão alimentar. Bom, a compulsão alimentar é uma doença mental e de comportamento que tá, na verdade, ela tá descrita no CID, na classificação das doenças mentais de comportamento, em 2 CIDs, Paula. Porque a gente tem no F50, lá nos F50, os transtornos alimentares, né? Então, eu acho que F50.4 deve ser a hiperfagia, que é a ingestão excessiva de alimento. Mas essa ingestão excessiva de alimentos está ligada a uma outra doença que está no CID, que é o F42, alguma coisa, que são os transtornos obsessivos compulsivos. Então, a compulsão alimentar é uma resposta compulsiva, uma resposta comportamental compulsiva a um pensamento obsessivo. Então, é uma doença que tem um princípio, que é mental, que é de pensamento, que é do comportamento de pensar, e uma resposta, que é uma ação comportamental, que é o comer exagerado. Gente, eu não tinha ideia que tinha CID, que É. era caracterizado como doença, né? Achei que era um transtorno, uma coisa momentânea, ou algo parecido. Paula, sabe o que acontece? As pessoas não entendem que transtorno é um termo mais moderno para doença ou distúrbio. Entendi. Antes, no CID, nos primeiros CIDs vinha ou doença ou distúrbio. Depois eles mudaram a classificação para transtorno. Então, quando a gente fala transtorno, é doença, tá? É uma espécie de Entendi. sinônimo. Que legal, não sabia, Vivi, aprendi mais essa. Vivi, fala para mim quais são os sintomas da compulsão alimentar. Vamos lá. Olha, você sabe que eu fiz até uma colinha para não esquecer nenhum? Porque os principais sintomas, o que é sintoma? Sintoma é um sinal. Então, um sintoma é uma ação, um comportamento. Então, comer exageradamente, comer sem ter fome, comer muito rápido, comer escondido, tá? Ter dificuldade para parar de comer, isso é o mais comum. Eu começo a comer, eu tenho que comer até o final. Eu não paro enquanto eu não vejo o fim de toda comida que tiver acessível. Pode ter também a presença da culpa durante ou depois. O pensamento também é um comportamento de culpa. A pessoa está comendo e está se culpando, ela termina de comer, ela está se culpando. Toda compulsão é um ato repetitivo. Então, ela vai até entrar numa exaustão mental. Outra coisa comum, comer, não é tão comum, desculpa essa, mas existe. Comer alimentos estranhos. Ah, eu gosto de arroz com laranja, pocã, eu gosto de feijão com açúcar. Então, às vezes, a pessoa começa a comer alimentos não usuais. Isso também pode ser sintoma de compulsão alimentar. O prazer, assim, imensurável em comer. Então, a pessoa fala assim, nossa, nossa, foi praticamente um orgasmo. Eu comi, assim, uma coisa muito, muito exacerbada que o comer, não, teoricamente, naturalmente, não é para gerar na gente.
né? Não é só uma saciedade, é um prazer exacerbado. E pouca preocupação com excesso de peso. O compulsivo, ele se sabota, ele dá desculpa para ele mesmo, ele fala, ah, não, mas eu não tô ligando, não tô no momento da minha vida, tal. Mas, na verdade, ele não olha para aquilo, né? Então, eu acho que Mas esses você são... acha que, nossa, quanta dúvida aqui, Vivi. Assim, nossa, você trouxe um monte de informação, que é muito legal, né? Que para a gente prestar atenção, são vários sinais, como você disse. Isso. São os principais sinais. Eu me encaixei em algum deles. E aí, é que assim, tipo, se você comer uma trufa da minha cunhada, Ana Maria, é uma trufa que é, tipo, acompanha um orgasmo que é muito boa. Eu vou te dar, tá bom? Prometo. Ai, Quando você vier aqui mas pra Limeira, me dá um toquezinho que olha, eu preciso eu te dar. lembro, na época que eu morava em Limeira, eu lembro dos doces da Ana Maria. Mas veja bem, Gente, demais. uma trufa, né, consumida com prazer. Nossa, agora eu vou sentar, vou comer uma trufa da Ana, É que delícia. delícia, tal, Saborear. né? O compulsivo não come uma, ele come a caixa inteira. Ele, na verdade, liga pra Ana, fala, Ana, você que quer? Eu queria presentear umas pessoas, você me vê 6 caixinhas de 6. Aí ele pega, leva para casa, ele come uma, depois ele come outra, depois ele come... A compulsão é um jogo, Paula. É um jogo mental. A pessoa é como se ela brigasse com ela mesma e ela tem que ganhar a batalha. Então aí ela come uma, aí ela come outra, ela come outra, ela come outra. É um padrão que tem a ver com respostas mentais que são, na verdade, muitas vezes geradas por disfunções hormonais. Tá? Mas a gente vai falar disso um pouquinho mais pra frente, quando falar de Exato. tratamento. Então, enfim. Ah, nossa, Ok. tem dia que eu tô super afim de comer um doce. Tem dia que é uma coisa. A compulsão alimentar é uma doença, então Aham. ela é frequente. Então a E gente não está é falando só com uma a trufa. coisa, Isso, não é só com exato, a que é trufa da Ana. bem grande. E não Deixa eu quer te dar dizer um que se eu exemplo. tenho alguns desses sinais, não quer dizer que eu tenha compulsão alimentar também, isolados, Não, né? não. Diferenciar o diagnóstico é um problema no nosso Brasil. Você só vai saber se você é um compulsivo alimentar se você procurar um psiquiatra ou um psicoterapeuta. O Brasil tem um problema sério com o diagnóstico, Paula, seríssimo, um desrespeito, sabe? Por quê? Porque para fazer diagnóstico, a gente tem que ter uma quantidade de sintomas, a gente tem que ter uma frequência. Cada ser humano é uma equação que você abre, que você estuda, né? Então, assim, por exemplo, se eu tiver um FAM de 1/80, que é um exame que mede doença autoimune, não quer dizer que eu tenho lúpus. Não quer dizer que eu tenho artrite reumatoide. Eu tenho que ir ao reumatologista, eu tenho que ir ao médico, ele tem que fazer uma série de exames, ele tem que me ouvir. Existe exame clínico também. Então, assim, não adianta pegar sintoma da internet e tal, eu tenho compulsão alimentar. Só o profissional consegue te diagnosticar, tá? Eu já tive paciente com compulsão alimentar, por exemplo, que diante de um pote de sorvete, ela falou, eu não conseguia parar de comer o sorvete, era um pote grande. Eu não conseguia parar. Meu marido estava fumando, eu peguei o cinzeiro do meu marido, com bituca de cigarro, Virou joguei dentro. dentro do sorvete para ver se eu conseguia parar. E aí eu comecei a empurrar a bituca e comer o sorvete limpo que estava embaixo. Então, isso é um Nossa. quadro de compulsão alimentar, Aham. né? Bem grave, Entendi. tá? Entendi. Então, para a gente entender E que tem, não tem é mais um. uma coisa, Vivi, que eu quero explorar nesses sinais, que você falou que geralmente a pessoa que tem a compulsão alimentar, ela não liga para a estética, para o corpo, ou ela dá sempre uma desculpa. E ultimamente o que a gente vê é uma campanha para a gente se sentir bem do jeito que a gente está, se amar, amar o corpo. Você acha que isso se funde em algum momento? Bom, uma dos efeitos da compulsão alimentar é a obesidade. Então, assim, quais as respostas, né, que a compulsão alimentar traz? Uma delas é a obesidade. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, né, Paula? A rede social, olha, tá trazendo isso de uma forma tão preocupante. Por quê? Porque você tem que se sentir bem do jeito que você é. Sim, se aceitar. Mas você tem que se aceitar. Isso vale para corpos que são todos diferentes. Isso vale para a gente sair da padronização. Porém, a obesidade é uma doença. É uma comorbidade, inclusive, para muitas outras doenças. Então, o que a compulsão alimentar pode te gerar?
a obesidade, a hipertensão arterial, o diabetes tipo 2, né? Os problemas de articulação. Então, assim, você se aceita do jeito que você é, ok. Aceitar-se faz parte do cuidar-se. Então, a pessoa que se aceita, ela se cuida. Então tem gente que fala, ah, não, eu me aceito tal, e não passa de um comportamento, de uma resposta de autossabotagem, porque ela não cuida de si. Não tem a coisa, quem ama, cuida. Uhum, Então, uhum. quem se aceita, se ama. Quem se ama, se cuida. Por isso é que eu falo que diagnóstico é uma questão complicada. Muitas vezes a pessoa está com um discurso de autoaceitação e no fundo, ela está escondendo a compulsão alimentar, porque as pessoas escondem. Elas Sim, sim, escondem. Eu sim. tenho paciente que demora semanas para me contar sobre a compulsão, para desmascarar a compulsão. O compulsivo come muito escondido. Ele, às vezes, ele cria situações, ah, eu não vou sair hoje, tá, para ficar sozinho em casa, para poder se esbaldar na comida. Não é? É a mesma coisa do anoréxico, que é um outro transtorno alimentar que está lá na faixa dos F50, onde a pessoa, ela esconde, ela finge que ela está comendo e não come, né? Ela joga a comida embaixo da mesa. Então, é a Sim. mesma coisa. Ela vomita depois, né, Vivi? Aí já é a bulimia. Quando tem a Bulimia. presença do vômito, aí é a bulimia. A anorexia é o não alimentar-se, a bulimia é o alimentar-se. A gente tem quadros mistos de compulsão alimentar com bulimia, que a pessoa come, 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 ela tem a resposta compulsiva, e depois ela vai lá e vomita. Por Tá? culpa. Ou por culpa, ou porque ela passa mal, ou pelas duas coisas juntas, ou para se punir, né? Então, são transtornos graves, viu, Paulo? A gente tem que levar bastante a sério. São sim, são sim. E eu acho, Vivi, que isso acomete os nossos jovens e a gente precisa saber ler sinal, né? A gente precisa Sim, estar sim. atenta a Olha, essas questões, né? eu até anotei aqui para falar, a gente precisa falar sobre prevenção. Eu, quando venho aqui fazer uma live com alguém, eu não venho para mostrar que eu sei, eu não venho para falar de coisas que estão nos tratados de psiquiatria, nada. Eu venho para falar de prevenção. Se eu puder ajudar uma pessoa, para mim já valeu. Então a gente tem que conversar com as nossas crianças e com os nossos adolescentes sobre alimentação, sobre autoimagem, e a gente tem que voltar a se alimentar como deveríamos, porque a gente está comendo tudo que a gente abre do pacote, a gente não descasca mais nada, a gente não cozinha mais nada, né? Eu depois vou passar para você um vídeo, depois você divulga, eu assisti hoje. Tá em inglês, mas tem legenda, tá? Onde eles estão fazendo um alerta, eu acho que é da BBC, acerca da mudança da alimentação ao longo das décadas. Então, uma casa cheia de biscoito recheado, né, com pilha de chocolate, com muita coisa, ela pode ser gatilho. Porque o estômago, ele tem o tamanho de uma mão fechada. E pouca Sim, gente sim, sabe sim. disso. É, Então a gente tem que conversar sobre isso e a gente tem que ser pai e mãe funcional nesse sentido. Porque não exato. adianta a gente botar uma quantidade imensa de comida, né, se a gente não. E depois pedir que a criança não coma. Porque a estimulação visual, falando um pouco de neurociência, né, a nossa percepção para se alimentar hoje em dia está sendo visual e não mais da sensação de fome. As pessoas não esperam ter fome para se alimentar. Então, por que Sim. que você vai na área comum na área comum, na área de alimentação do shopping? Vou eu e você, a gente vai comprar umas coisinhas, tá, na loja. Ah, Paula, vamos tomar um café? Vamos. A gente entra na área de alimentação. Nossa, Vivi, vamos comer um croissant? Ai, vamos pegar um brigadeiro? Vamos comer... Porque é o estímulo visual. E a área de Uhum, alimentação faz para isso. uhum, Existe neurociência por trás de cada letreiro, sem do, dúvida. do, do aroma e tudo mais. Então a gente tem que ter essa consciência, né, de voltar a se alimentar de uma forma um pouco mais natural. Você está trazendo várias questões aqui que a gente, nossa, eu queria tempo para poder aprofundar em cada uma delas.
mas eu lembro que eu tenho uma luta constante, ou muito mais antigamente do que hoje, né? Hoje a gente vai amadurecendo, vai entendendo a equação, exercício, alimentação, longevidade, qualidade de vida, né? Então você vai somando. Mas uma época, participando do Vigilantes do Peso, eles ensinavam você a aprender seu grau de saciedade, né? Que é uma coisa que Uhum. também a gente come por impulso, porque é gostoso, porque está ali, porque é prático, porque é funcional, porque é fácil, e você não sabe aonde está esse botão seu da saciedade, né? Então lá a gente aprendia isso, uma coisa que parece óbvio e não era óbvio. E uma outra coisa que eu quero que você fale, Vivi, é que assim, em tempo de pandemia, eu falo que essa questão do peso, ele circunda a minha vida em várias épocas. Um varia mais, outro menos, mas eu levo para terapia também. E ela falou, Paula, relaxa, né, minha terapeuta? Paula, relaxa, em época de pandemia, comer é um prazer também, né? E assim, é um dos poucos que a gente está podendo acessar nesse momento, porque a gente podia sair, a gente não podia, né, ir em bar, não podia isso, não podia aquilo, não podia ir para shopping. Ah, tá, ok. Então, eu meio que fiquei com aquilo pensando, né? Para não deixar cair num gatilho de, ok, tudo pode. Hoje a festa, eu falo que felicidade engorda. Você vive de festa e isso engorda. Mas que o outro lado também é real, né? Então, assim, como trabalhar isso em época de pandemia, Vivi? Como você vê isso? Eu posso falar uma coisa para você? Eu Pode, contei, várias. eu contei 4 crenças disfuncionais em tudo, Olha em que tudo que máximo, é a você próxima falou. pergunta. Mas aí a gente conversa sobre isso depois. Por quê? Não, Para fale. falar de prazer em alimentação, eu não sou psicanalista, mas eu tenho um respeito profundo por Freud, por Lacan, por Jung, leio, gosto. Então, assim, para a gente falar de prazer em alimentação, a gente tem que falar de oralidade. Né, a fase oral, a primeira fase que o Freud descreveu lá atrás, né, que começa na alimentação, na amamentação, enfim. Ah, nossa, relaxa, comer é um prazer. Peraí, né? Comer pode sim ser um prazer, mas não pode ser o único e não pode estar sempre vinculado ao prazer. A gente come para sobreviver, né? Assim como a gente bebe água. Então eu acho que cada um de nós, cada caso é um caso, cada história é uma história. Cada pessoa passa pelas fases do desenvolvimento psicológico, escrevendo a sua história, mas a gente tem que prestar muita atenção com essa frase: nossa, comer é um prazer. Né? Prestar atenção nos desejos, prestar atenção na nossa história, prestar atenção onde é que isso começou, como é que isso começou. Porque, Paula, a questão é tomar consciência de si. Né? O que o Vigilantes do Peso faz? O Vigilantes do Peso não trata compulsão alimentar. Compulsão alimentar é doença, a gente está falando de uma doença. O que o Sem Vigilante dúvida. do Peso faz, e há bastante tempo, meta real tal, é, através de palestras, orientar as pessoas a como se alimentar, através, Uhum. inclusive, do autoconhecimento. Presta atenção em si. Tem gente que passa o dia sem fazer xixi, sem perceber que não fez xixi, sem perceber que está com vontade de fazer xixi. Então, assim, não tem consciência de necessidades fisiológicas, tal qual comer, Uhum. não é? A gente não tem Uhum. consciência mais de quando a gente está com fome, a gente não se deixa mais ficar com fome. Então, o que eles fazem é isso: tome consciência de si. E levam também conhecimento, porque conhecimento transforma comportamento. Muito bom. Então, acho que a Sem gente tem que dúvida. prestar atenção por aí. Quando você diz assim, é uma luta intensa e tal, parece uma crença, um pensamento disfuncional, como a gente costuma dizer em psicologia comportamental, né? Por que essa luta? Será que é para isso mesmo? Por quê? O que você está passando para você eu vou ter a vida inteira que lutar contra isso e prestar muita atenção nisso. É o que eu falo. Eu venho de uma Uhum, luta e que hoje a gente amadurece entendendo que é uma equação, né? Qualidade de vida, exercício, boa alimentação. Então, você vai descobrindo e vai sabendo lidar com isso.
Porque não é fácil, né, Vivi? Se fosse fácil, todo mundo ia ter essa equação simplificada e Mas, tacando. pois é, Paulo, o que as pessoas querem hoje em dia é tudo fácil, elas querem um milagre, querem ir lá no benzimento que vai mudar a mente, É, o querem ir chazinho lá mágico, no, né? o seca a barriga, fecha a boca, tal. Elas querem que as coisas aconteçam sem que elas se comportem. A gente vive na sociedade contemporânea com pessoas que não se comportam e elas buscam milagres e pagam o que precisar para Pior, né? o Pior. milagre, para que elas não Concordo. tenham que mexer. Eu tenho uma frase que eu sempre brinco com compulsivo alimentar, quando chega para mim, porque assim, é um tratamento difícil, depois eu vou falar de como é que é tratada a compulsão alimentar, mas eu brinco assim, eu tenho uma novidade para te contar. A comida não levita para sua boca. A comida não tem vida própria. O brigadeiro está ali, ele não vem até você sem que você pegue a sua mão, leve até ele e leve até a sua boca. Quem faz isso é o seu sistema nervoso. Então, aí a gente começa a prestar atenção que Aham. tudo está nas nossas mãos e que você só cura uma doença quando você aceita que é uma doença e quando você faz tratamento adequado. O que cura câncer é químio. É aquilo que eu costumo dizer, porque Uhum. as pessoas me perguntam muito. O que você faz? Faz químio. Faz químio e faz rádio. É o Uhum. que cura você. É Uhum. dolorido, é pesado, é desgastante, mas é o que funciona, é o que é cientificamente comprovado. Então, Sim, acho que quando a sim. gente passar a ser uma sociedade mais proativa, mais responsável, aí essas coisas vão mudar um pouquinho. Vivi, fala uma coisa, a gente já entrou em alguns, mas eu quero que você explore mais esse tema. Quais mitos, né, envolve a compulsão alimentar? O primeiro mito é achar que não é doença. Esse é o primeiro. Nossa, ai, menina, eu tô com uma compulsão, né? Como se fosse assim, né? Tô com uma vontade. Compulsão não é vontade. Vontade de comer a trufa da Ana, todos nós temos, é legítima, é lícita, genuína. A compulsão não é uma vontade, a compulsão é uma doença. Segundo, é achar que você vai tratar a doença se você não procurar tratamento cientificamente comprovado. Então, aí, eu acho que é a outra coisa. Eu como porque a minha mãe me deu comida. O povo tem essa mania agora, né? Tudo é porque seu pai e sua avó Tomou fazia, quando criança porque biotônico Fontoura. com ovo de pata e leite condensado. Meu irmão do meio tomou, nunca foi gordo na vida. É magro até hoje, né? Então, assim, você se vitimiza, responsabiliza o outro, responsabiliza a tiroide. É a minha tiroide. A coitada da tiroide não se aguenta mais, né, de carregar o peso A do culpa. universo nas costas. Porque é difícil para a gente O meu assumir. metabolismo, Vivi, ele é muito lento. Porque É o que todo depois mundo dos fala, né? 40 o nosso metabolismo é lento mesmo, é só você estudar um É pouquinho de tiroide. imunologia. É. Então, assim, nunca sou eu. É sempre o outro. É que nem tem umas coisas alternativas que o povo faz aí que eu me mato de rir. Agora tem. Não sei o que de ir atrás da família. Você vai buscar no seu antepassado. E blá, blá. Gente, seu bisavô tá morto. Você vai buscar lá a causa dos seus problemas porque você não consegue se relacionar. Vai pra terapia, né? Então, assim, eu acho que o mais difícil e o que mais traz uma sociedade doente, mentalmente doente, é isso. É mais fácil a gente acreditar no fantasioso, Paulo. Eu falo que todo mundo gosta de um tarô, né? Todo mundo gosta de uma benzedeira e tal. Então, às vezes, você confunde poucas coisas. Vivi, não, você está falando dos mitos, tem mais mito? Não, eu acho que o principal é esse. E Tá. é as pessoas acreditarem que não é a comida que te engorda. Esse é o outro principal mito, eu estava esquecendo. Não, mas não é a comida. Eu não como. Né? Então tá, você não come, engorda desse jeito, nós vamos lá para a África e nós vamos matar a fome do mundo. Você vai falar o que você come, né? Enfim, que você come pouquinho. Mas eu como pouco e eu engordo. Não, isso não existe. A gente tem, claro, são raríssimos os casos em que a gente tem problemas metabólicos assim mais sérios, mais severos, Paulo. Mas assim, a gente engorda porque a gente ingere mais caloria do que gasta.
É isso e ponto. Então, quantas calorias meu metabolismo gasta? Ah, 1.300. Então, eu vou fazer que nem você, vou pedalar, vou subir para 1.700, eu vou gastar mais do que eu ingiro, eu vou Exato. inevitavelmente emagrecer. Metabolismo é isso, tá? Exato. Aham. Então, É uma conta matemática, né? E eu falei que a gente é, demora para aprender, mas a gente aprende. Fala uma coisa para mim, quais os tratamentos indicados para compulsão alimentar? bom, como eu te falei, é uma doença, então ela é tratada com um médico, que pode ser o psiquiatra ou pode ser o endocrinologista. Às vezes a pessoa tem um médico de confiança, tem um médico que percebeu. Por quê? Porque a gente precisa tratar com medicamento. Existem medicamentos específicos, eu posso dar alguns exemplos aqui de pacientes meus que usam a sertralina ou a própria fluoxetina. Esses são Que são tratamentos que ansiolíticos, né? são antidepressivos. São da classe dos Antidepressivos. antidepressivos. Mas o que, que acontece? Eles controlam o pensamento obsessivo, que desencadeia a resposta compulsiva. Então Certo. você reorganiza. A gente tem na hipófise, na glândula pineal, a produção de muitos hormônios. E a vida do ser humano feliz e saudável fabrica serotonina para acordar, fabrica melatonina para dormir. Falando de uma maneira muito, muito genérica. Então, se a gente tem um equilíbrio desses hormônios, as nossas respostas, inclusive os nossos pensamentos, ficam mais adequados. Então, você tem que ir ao médico. Ninguém sai de compulsão alimentar se não fizer um tratamento médico. Aí você tem o psicoterapeuta que vai reorganizar os seus pensamentos. O nosso trabalho, eu sou psicóloga comportamental, então o nosso trabalho é modificar o comportamento de pensar, isso é a área nossa, e a gente tem o nutricionista, que é o único profissional gabaritado para prescrever dieta, para passar cardápio. E aí ele organiza a forma daquele ser humano se alimentar, provocando a saciedade, né, com alimentos inclusive mais funcionais, com mais Funcionais. fibras, com mais proteínas. Por quê? Antes dizia-se que o nosso intestino era o nosso segundo cérebro, agora já é o primeiro. A grande maioria da Olha só. serotonina é essa. Sabe que 90% da serotonina é produzida no intestino, Paulo. Olha só. É uma pessoa. A gente tem que trabalhar muito e com muito carinho a nossa função intestinal. Agora, o que que acontece? Começa na boca, termina no intestino. Né? Então, Hipócrates já falava isso, pai da medicina, que seu alimento seja o seu remédio, que o seu remédio seja o seu alimento. Então, aí o nutricionista entra para dar esse respaldo. Então, Que se bacana, trata Vivi. Eu assim. acho muito importante isso também, porque tudo que você trouxe, né? A questão medicamentosa, do acompanhamento, se for o caso, a questão psicoterapêutica, né? Que eu acho que é fundamental. Eu sou mega defensora. Para mim, Uhum, todo mundo faria. Acharia o seu terapeuta, que são várias linhas, né? Mas todo são, mundo são. merecia. E a outra parte que é do nutricionista mesmo. Eu, Colando, a gente está fazendo esporte e a gente achou por bem e muito necessário estar Então, conversando eu quero até justamente para a falar, gente ter ganho e não perda, né? eu quero até falar especificamente sobre a importância da atividade física e do tipo de atividade física para a compulsão alimentar, para todo transtorno obsessivo compulsivo, Como tá? é que Por quê? funciona? Não se trata compulsão sem medicamento, é muito difícil, então assim, é preciso ir para o médico. E qual atividade física tem melhor resultado com a compulsão? Não é uma caminhada, não é um pilates, é uma atividade física como é que eu costumo dizer? De desafio, de competição. Por quê? Hum, A mente do obsessivo compulsivo, ela fica ali. Eu tenho que ganhar da comida, eu tenho que ganhar da comida. Ela olha aqui, olha para a comida, não vê o fim, vou comer, vou comer, vou ver até onde eu aguento. Ela quer ir até o limite. E o esporte de competição faz isso. A maratona, a bicicleta, a natação. Então a gente vê que o compulsivo sai muito facilmente e com grandes resultados quando ele começa uma atividade física de competição. Então, ele vai jogar tênis ou ele vai jogar basquete, porque a atividade física libera endorfinas que só ela libera. E ela interessante. reequilibra as funções do nosso cérebro. Muito interessante, Vivi. E muito boa dica, né? Porque a gente pensa, sempre mandar alguém, não faz nada, vai caminhar, né? A primeira coisa que vem na Não, cabeça é vai eu caminhar. acho
foi importante caminhar, Paulo, mas eu acho que Não, assim, também. não vai funcionar para Mas é o todo mais dia. fácil, né? Começa caminhando, todo mundo tem que caminhar. O ser humano foi feito por movimento, gente. A gente tem articulação. É que nem Gente, porta, que você legal, fica parado. Sabe porta que uma fica coisa fez com a fechada? outra. A hora que abre, enferruja, né? Mas é que Super a gente está interessante. falando de uma doença séria, de pacientes que sofrem, sabe? Que acabam depois desenvolvendo com a obesidade outras doenças. Então, assim, é uma questão bastante séria. A gente precisa Sem prestar dúvida, atenção, viu? sem E dúvida. a adolescência é uma fase muito perigosa para desenvolver qualquer transtorno obsessivo compulsivo. Então, seja o alimentar, seja o de checagem, seja o de limpeza. Então, a gente tem que ficar muito atento, porque os hormônios na adolescência, eles, né, viram um carnaval da apoteose, tudo ali, né? Então, a gente precisa prestar muita atenção nos adolescentes para que não desenvolvam um transtorno Não desse. perca a mão, é exato, porque tem vários transtornos, como você trouxe. A Gi Uhum. Godoy está colocando, tem um monte de gente falando, mas eu fica pequenininha, não consigo ver aqui. Eu peço Eu para o meu também peço ajudante desculpas. aqui, não, eu Quem peço para o ainda meu não ajudante aqui sabe, falar se tiver alguma pergunta, porque eu não consigo. Mas a quem Gi ainda não Godoy, sabe, eu enxergo direito, né? Então, assim, por favor, mande as perguntas para mim no direct, depois eu respondo. a Gi Godoy Beijo, falou que Gi. até hoje, se deixar a mãe dela dar ovo de pata com leite condensado para ela tomar, vocês acreditam? Eu não gosto. E Pois não é. toma. Ô, Paula, e você sabe que aí a gente entra numa questão que é essa confusão entre dar comida e dar afeto, né? Quando você trouxe lá atrás a oralidade, a gente acabou levando a conversa para outro lado. Então, assim, a gente ama fazendo comidinha. Ah, eu vou fazer um risoto para você, vou fazer um mingauzinho, vou fazer E sempre nunca é um alfacinho e nem um chazinho, né? Chazinho até é, mas aí vem torradinha com geleinha, né? Ai, nossa, você me falou, vou te dar uma trufa dando uma demonstração de afeto. Então a gente tem que tomar Nossa, é muito afeto. cuidado. A trufa da Ana é muito afeto. É, a gente tem que tomar cuidado para não começar a tapar buracos afetivos, tapar feridas afetivas, né? Tapar as nossas necessidades com comida. Né? Então, assim, nossa, não precisa fazer migãozinho, dá um abracinho que, né? Eu acho que os mais velhos trazem mais isso, né? Essa cultura que é cuidar do outro através Ah, da comida, né? Ai, tá doentinha, uma canjinha, isso, aquilo, aquilo outro. é, E mesmo isso, tem gente que vai visitar e que leva bolo, ou faz aquele café gostoso no final da tarde, reúne a isso. família em torno da mesa, é onde a gente se encontra, né? Eu acho bacana, eu acho isso sadio. O que eu não acho Uhum. sadio, por exemplo, é uma mãe ausente, que daí ela pega e leva o filho no McDonald's todo dia e não sabe falar não, porque ela se culpa, porque ela é ausente, entendeu? Eu acho que assim, Aham. nossa, que delícia, vamos sentar, você agir, tomar um cafezinho e tal. Ok, vai ter mais do que comer. A questão é quando a gente tenta tapar buracos, tapar faltas com comida, assim como tenta tapar com muito presente, né, com muita coisa. Então, Sim, acho que essa compensa, né? O que você está falando é é, aquela compensação que, enfim, é, é, às vezes é muito distorcida, né? Mais vale você conversar, entender o é, problema, né? E estar presente com qualidade nos poucos tempos que sobra do é. que ficar O prazer não tapando. pode estar na comida, o prazer tem que estar no papo. Com comida ou sem Exato, comida, né? A gente exato. tem que buscar outros prazeres, né? Já passamos Bacana. da fase oral. Vivi, fala pra mim, o tratamento você já falou, quais dicas para a gente acolher uma pessoa com transtorno de Aceitação, compulsão? Ah, acolhimento, não julgar. Mas você come de sem vergonha. Nunca ouviu falar isso? Aí, bem, mas ela come de sem vergonha. Imagina. Não pode ver, não, come, não vê o fim da comida. Muitas vezes a gente vê um adolescente que está já dando pinta, né? Nossa, mas enquanto não vê o fim, não para. Né? Então, se você tem uma fala julgadora, se você aponta, né, você faz a pessoa se sentir mal, ela se culpa e lembra, é um jogo, é um pensamento obsessivo que leva a uma resposta compulsiva e às vezes a pessoa come para se punir. Né? Ou então ela fala, não é para eu comer, agora eu vou comer, que é a questão do jogo. Não posso comer, pois eu vou comer escondido.
né? É porque eu não posso perder, eu preciso ganhar. A nossa mente é muito, muito complexa, Paulo. Nossa, não é simples assim do jeito que as pessoas pensam. Para cada um, a gente tem que abrir a equação e perceber onde é que está cada fala, cada pensamento que desencadeia a compulsão. Então, o que a gente pode fazer? Acolher, oferecer ajuda. Às vezes você vê que a pessoa está perdida, pega pela mão e fala, vai se tratar. Não precisa ter vergonha de ir ao psiquiatra, né? Não precisa ter receio de ir ao médico, não tem problema. Vai tomar um medicamento, vai procurar terapia, pede ajuda. Eu acho que é isso, eu acho que é aceitação. Né? Ou Entendi, eu escuta. acho que escuta, acolhimento, né? Entrar no assunto com a pessoa, né? Se É, vincular, é bem bacana, Vivi. E fala uma coisa para mim, é uma dúvida, toda pessoa com compulsão alimentar, ela é obesa ou não? Porque eu tenho sim, os adolescentes que comem a geladeira e não são obesos. Eu conheço um mas enorme. serão. Eles não são porque o metabolismo do adolescente, como eu falei, está o carnaval na apoteose, né? Serão. Uma dos efeitos que a compulsão causa é a obesidade. A não ser quando você tem um diagnóstico diferencial de compulsão alimentar com bulimia. Aí ela vomita, então ela não engorda. Tá? Agora, Uhum. se ela comer, ela vai engordar, porque é aquela regrinha que a gente falou, não tem erro. Você ingere 5.000 calorias, você gasta 1.600, vai sobrar, vai acumular no seu tecido adiposo, na sua hipoderme, entre as seus órgãos aí. Tá? Então, assim, só não é obesa quando tá muito no início, quando é muito nova, tem um metabolismo muito forte, mas inevitavelmente será, se não tratar. A Ceci deixou um beijo aqui, uma querida nossa, Ah, está participando. A Ana Paula Martos, ela coloca qual esporte indicado? Você falou sobre os esportes competitivos, né? que sejam Então, competitivos. Então pode ser um triatlo, pode ser corrida, pode ser bike, pode ser natação, pode ser tênis, basquete, vôlei, onde haja a competição. Porque a gente gosta de competir, Paulo, nosso cérebro gosta, e aí você tem uma adequação, né? Ai, ganhou, nossa, ai, consegui, ó, só me superei, né? E aí você tira isso do quartinho dos e pensamentos Vivi, obsessivos. mesmo que seja uma competição consigo mesmo, por exemplo, a corrida. Um monte de gente corria, eu tinha o meu pace, né, o meu tempo. Uhum. Mas eu ganhar de mim mesma, que era o que interessava, não era ganhar de outra pessoa, era melhorar o meu tempo em relação ao meu desempenho. E na bike a mesma coisa. Eu não preciso estar na Isso. frente, eu preciso melhorar, eu preciso É. subir sem que Então, pensaram que eu larguei meu pulmão na subida de baixo, entendeu? Minha perna ficou na outra esquina. Eu não queria mais a- essa impressão, mas você vai melhorando, isso é legal. vai, porque muitas vezes o compulsivo, ele briga com ele mesmo. Ele fala, eu não vou comer. Daí Entendi. ele fala, eu vou comer. Ele fala, eu não vou comer. Eu não vou comer. Eu vou comer. Sou eu. É uma briga interna. Né? Então pode ser um esporte onde você Pode briga também, com que você você. briga com você mesmo. Eu não vou aguentar subir. Entendi. Eu vou. Eu não vou aguentar. Tá com cãibra, tá se arrastando, mas vai. Né? Então Vai, opa, pode se vai. funcionar. Assim. Tem a opção, pula da bike e empurra, sabe? Tem essa opção também. Mas a gente vai vendo que a gente vai melhorando e é gradativo, e isso dá um prazer grande também, que é bacana. Pois é, aí você Ah, tirou o prazer da comida e pôs aí. Ó que legal, ó que fala tirou o bacana. Me foco, né? dá um prazer enorme. O que a gente busca na vida é prazer. O ser humano, por espécie, né? Isso já está na nossa carga genética. A gente foge da dor e se aproxima do prazer. Isso É é verdade, básico de é qualquer um. verdade. E eu não gosto de sentir dor, então bora pro Hum, prazer, né? é. Ô, Vivi, eu precisava fazer uma live sobre prazer, depois a gente conversa nos bastidores, tá? Perfeito. Os Viu? prazeres da vida. Nossa, muito legal. Depois eu falo minha ideia pra você. Fala uma coisa para mim. O que é importante observar em época de pandemia? A gente falou um pouquinho lá em cima de tirar o prazer da comida e tal. Mas agora que tudo está acentuado, está tudo na flor da pele, né? É, todas as coisas impactam. Como passar por isso sem cair em compulsões ou sem a gente cair nessas armadilhas? Paulo, eu costumo dizer, eu costumo dividir.
por conta própria, tá? Isso não li em lugar nenhum. É uma coisa que eu costumo falar muito quando eu palestro, que é assim, vamos dividir as pessoas em 3 tipos, assim, né? Os depressivos, os ansiosos e os compulsivos, né? Os depressivos estão sempre lá atrás. Ai, que tristeza, como era bom o mundo, a gente não tinha que usar máscara, ai meu Deus do céu, como a vida era boa. Ele tá sempre lá atrás e tá sempre chorando, porque lá atrás não volta, né? Não tem jeito. Então ele ele tem um padrão de olhar para a vida, de se comportar sempre, nossa, ai, que triste, ai, tô lá atrás. O ansioso tá sempre lá na frente. Nossa senhora, mas como é que vai ser? Gente do céu, no final do ano, como é que vai fazer agora isso? Tá lá, tá se relacionando, ele vive lá na frente. O compulsivo, eu brinco que ele mitou na pandemia. Porque o compulsivo ficou dentro de casa, começou a limpar. Quem tinha, né? Eu tenho o gênio, eu tô com o pé na compulsão, né? Eu sou quase um toque, né? Que é o transtorno obsessivo compulsivo. Veio a pandemia, ou eu comecei a limpar, ou eu comecei a organizar gaveta, mesa, livro, guarda-roupa, ou eu comecei a comer. Então, a resposta ou na resposta compulsiva ou na alimentação, ou na limpeza ou na checagem. Então, o que a gente tem que prestar atenção? Não importa se você seja um depressivo, um ansioso ou compulsivo. A pandemia trouxe a gente à flor da pele. É guerra, Paula. É guerra. Né? Volta lá um pouquinho para a Segunda Guerra, vai estudar um pouquinho, você vai ver que a pessoa é testada na sua extrema capacidade. É solicitado muito mais da gente. Então, assim, eu tenho uma propensão a desenvolver tal coisa. Vem a guerra, pronto, desenvolve. Então, o que a gente tem que prestar atenção é que nunca foi tão importante se conhecer, fazer terapia para entender quem você é e para trazer você de volta para o seu hoje. Nossa, Vivi, você falou um monte de coisa aí mega importante. Eu preciso fazer alguns parênteses e eu acho que é importante. Realmente a gente não tem, quando eu falo da comunicação não violenta, a gente fala que né, o ser humano, ele é a bagagem dele, que ele viveu, que deixa ele em pé, que traz resiliência para ele, a experiência dele, né, a régua. Mas quando a gente fala de pandemia, para nós e para, tipo, quase 100% das pessoas, tirando alguns bisavós nossos que foram vivos em época de guerra ainda, têm uma noção, ou pegaram um pouquinho aquela época, não vivenciaram. Então eu acho que é legal, e eu estava falando com a minha filha ontem, uma pessoa acolheu ela muito bacana, uma educadora, né, que ela falou, eu perdi o fio da meada, eu estava estudando e fiquei assim, assim, assado, então agora eu vou querer começar de novo o curso. Ela falou, olha, ótimo, né, que bom que você está despertando para isso, nessa altura do curso. Contudo, minha filha lembra que a gente está numa pandemia, lembra que muito está sendo exigido também e que a sua saúde mental é mais importante. Vivi, eu achei tão lindo ela falar isso, porque antes de qualquer coisa, de saber qual era a desculpa de uma jovem em relação a se organizar e tudo mais, ela acolheu, né? Ela acolheu. E ela falou, olha para você primeiro, né? E depois você vai se organize e dê os passos. E eu achei aquilo demais, eu achei que fez total diferença. Assim como eu no meu trabalho, você no seu trabalho, a gente busca acolher. E você sabe que todo mundo que acolhe precisa ser acolhido também, né? Claro. E é sobre a nossa saúde, sim, Paula. Essa guerra, essa pandemia é sobre saúde, sim. Um dia, eu não sei quem falou assim pra mim, gente, mas não é sobre a nossa saúde. Eu falei, como não? Né? É sobre a nossa saúde física e mental. É isso que está em jogo. Essas o tempo são todo, as Vivi. bombas que estão nos atingindo. São bombas que afetam a nossa saúde física e a nossa saúde mental. Gente, eu fui contemplada com a experiência de perder minha saúde por um tempo. Acaba tudo. Você não tem mais nada. Pois é, Vivi, super guerreira você nesse sentido, Então, né? De você tem que pensar o passar seguinte, é a saúde em primeiro lugar. Não é nada que não seja. Esse é o grande aprendizado dessa pandemia. Às vezes as Vivi, pessoas isso falam, para né? mim é muito, muito forte. Tanto que eu dou parabéns para uma pessoa, a primeira coisa que eu falo é saúde, felicidade, saúde, né? Porque com saúde você consegue fazer as coisas, não é E é verdade? isso que estão ensinando pra gente com essa pandemia. Ó, é isso que importa.
depois as outras coisas, né? E aí, às vezes eu fico pensando, meu Deus, todo mundo aprendendo, nós vamos sair dessa. Aprendam, gente, pelo amor de Deus. A gente tá E aqui eu acho que torcendo. é isso que a sua filha fala. Olha, primeiro você olha para isso, porque sem isso você nem vai para lugar nenhum. Bacana, né? Muito bacana. Agora a gente falou no assunto pandemia, a gente já vai engatar pro final, passa voando, que é uma beleza essa horinha aqui, né? Mas sorte que você já deu sinal positivo, que a gente vai falar de outros assuntos, então já vou engatar uns outros aí para nós, viu? Porque é Vai ser um muito prazer, bom Paula. falar com você. E vamos lá, como você, a Vivi, está vivendo essa pandemia? Um dia depois de outro dia, depois de outro dia, né? Aí, assim, tem os ansiosos, depressivos e os compulsivos. Quem é a Viviane? Eu sou uma ansiosa clássica, né? Então, eu tive que olhar e falar, não. Na verdade, eu já aprendi a viver hoje lá quando eu fiquei doente, né? Então, viva como se não houvesse amanhã, porque eu não sabia se ia ter mesmo, né? Então, viver o hoje. Então, o que a pandemia me trouxe é alicerçar-me no hoje. Todos os dias eu acordo, eu recebo um dia novo e eu vivo esse dia sabendo que eu durmo 8 horas, eu tô acordada 16 e eu me organizo para fazer coisas que caibam nessas 16 horas. E Eu acho que Vivi, isso é muito importante. você consegue manter essa questão de dormir 8 horas, tal, isso é importante, é muito importante. Hoje a gente vê mais do É, que tudo. E você é. consegue manter essa Quem não rotina? dorme engorda, Paula. Sabia? Ah, esse é o Falta segredo! quem não dorme engorda, porque você produz também a leptina, além da melatonina, é importante para o metabolismo, tá? Então tem que dormir. De 6 a Que 8 horas, legal. cada caso é um caso, mas a gente tem que Sim, dormir. A nossa imunidade só melhora à noite. Então, estamos aí lutando com o vírus, então precisa dormir. Eu suplemento melatonina, né, por conta da idade e tudo mais, é a única coisa que eu tomo. E eu tiro a luz do rosto, porque a melatonina é produzida no escuro. Se você fica com o celular na fuça, você não dorme por quê? Porque você está mandando o seu cérebro ficar acordado. A luz manda o sem cérebro dúvida. acordar. Para Uhum, dormir, você tem que escurecer o quarto por 30 minutos antes. As pessoas estão tendo problema de sono por isso. sim, Tá? E aí eu sim. faço uma agenda e eu coloco os meus compromissos, porque eu tenho a agenda dos pacientes, eu tenho a agenda, né, das coisas do Arthur e tal, e eu Rotina, né? coloco para eu entender que não dá para fazer mais do que aquilo. Então, Entendi. lota e eu vou para outro dia, porque as pessoas, o dia tinha que ter, ansioso assim, né? O dia tinha que Aham. ter 30 horas. Não, não tinha, né? São Tá só bom, essas os horas. 24 tá É, excelente. exatamente. Então eu estou vivendo assim, Um dia de hoje. cada vez, perfeito. E eu acho Uhum. que foco no presente, né? Eu acho que é uma das coisas que os filósofos que eu trouxe aqui, todos falaram, né? O foco no presente, né? Porque é o presente É. mesmo. O que você acha importante destacar no momento atual, para a gente Ai, passar o que eu por acho isso? importante, Paula, valorizar a ciência. Eu acho que assim, na minha área está tendo desrespeito com a ciência, na medicina, na biologia, sabe? Eu acho que a gente está vivendo uma época de obscurantismo. Eu vejo, né, os cientistas lutando desesperadamente para achar uma saída, né? A gente estudando muito, porque mudou cuidar da saúde mental em tempos de guerra, em tempos de pandemia. Eu já falei isso. Eu faço participação toda semana na rádio. Eu falei que eu comecei a ler sobre neurose de guerra. Eu gosto muito do Viktor Frankl, que é Aham, também gosto, né? adoro ele. Uhum. Ele sobreviveu a 4 campos de concentração. O existencialismo é uma área importante dentro da psicologia. Então, assim, Tem um livro dele muito bacana que eu tô em atrás busca do também. sentido. Em busca É, do sentido. Né? Eu acho que tenho aqui, deve estar aqui o meu. Então, assim, é importante a gente respeitar e buscar a ciência. Eu acho que para mim o que mais o que mais dói é isso. muito bacana a sua fala. E eu acolho ela porque realmente é importante em todos os sentidos, principalmente é o que a gente está passando, né? Saia justa. Um fato que te fez crescer na vida, mudar, virar uma chave, pode ser antes ou agora na pandemia.
Eu vivi uma pandemia particular antes, né? Então, Uma guerra interna. como eu sou escritora, então eu conto assim, ó, do dia para a noite eu fui retirada da minha vida, rasparam a minha cabeça e me jogaram dentro de um hospital e me disseram, luta para viver. É assim que eu encaro, né, o câncer. Eu estou completando 3 anos de alta hoje com exames Parabéns, ok. Vivi, com tanta Obrigada, saúde, que obrigada, continue obrigada. abundante na sua vida, viu? Na nossa, na minha Amém, também. amém. Assim será. Amém. E são 3 anos que eu recebi alta, né? Que Então, demais. eu recebi alta há 3 anos atrás. Então, é uma alegria muito grande, porque isso modifica. Nada mais tem valor. Eu sempre tive um cabelão loiro, lindo, maravilhoso, você lembra disso? Sempre, lindíssimo. Agora vai ser sem cabelo, né? Então, eu acho que eu fui desconstruída para me reconstruir, e eu tenho certeza que a minha ascensão profissional, desde o início da pandemia, tudo isso se deve ao preparo, como se eu tivesse sido preparada para passar por Para isso. As essa pessoas fase falam, de nossa, guerra, mas você é tão sem dúvida. lúcida, tal. Eu falei, então, mas é que eu já Uhum. passei. Então, É o que eu eu falo acho da que é isso. resiliência, né? Você tem essa régua que você vivenciou. E eu noto também que eu falo muito na comunicação não violenta sobre resiliência, empatia, né? Escutativa. Mas eu noto, Vivi, que as pessoas, elas envergam, mas elas não quebram. E essas são as pessoas mais fortes, né? Aquelas que envergaram, né? Flexíveis. Ah, Muito. não é tanto a força, mas é a flexibilidade. Mário Exato. Quintana tem uma frase que eu gosto muito: só não muda de opinião quem não a tem. Né? Então, eu acho que é o maior exemplo de flexibilidade. A gente tem que ser móvel, a Que gente tem que bacana. ser flexível. Bom, e em época de pandemia, quais habilidades você desenvolveu? Conta pra gente. Olha, eu acho que eu desenvolvi a habilidade de permanecer dentro de casa com o meu marido trabalhando em home office, no mezanino. Meu marido é superintendente num banco, né? E eu, Paula, eu mudei de casa aqui em São Paulo 3, 4 meses antes da pandemia. Mudei em novembro, a pandemia estourou em março. E eu tinha feito um mezanino em cima do meu living, aí pus os meus livros, uma poltrona para leitura, uma mesma coisa linda que eu almejei anos e anos. Desci uma escada, meu piano tá lá embaixo, né? O piano meu e do Arthur, tá uma coisa linda. Veio março, Muri se instalou, Murilo, meu marido, se instalou no mezanino, trouxe o banco e aí a gente fica o dia inteiro ouvindo reunião, porque o mezanino é aberto, É né? aberto, Mas eu tinha que dar para ele o conforto, para ele sem poder dúvida. trabalhar, porque ele trabalha das 9 da manhã, se deixar até 9 da noite, reunião e tal, e aí o Arthur tinha uma adequação no quarto, aí eu mudei o quarto de visita para eu poder trabalhar. Então, assim, a gente vai beber uma água, vai tomar um café, escuta, né? Então, olha, foi um desafio, porque eu estava acostumada a Desafiador. ficar sozinha, silêncio para ler, né? Aí, de repente, todo mundo almoçando em casa e tal, enfim. Desafiador, eu falo que Mulheres. essa parte aqui também, viu? A gente já está na oitava roda de conversa aqui, que tem hora que precisa. Então, os quatro param, respiramos, sentamos junto lá, vamos tudo que tem que levar e seguimos. Cada vez é É melhor, isso né? aí. Bacana isso. Eu acho, olha, você sabe que o segredo de uma família feliz é uma família que conversa. A gente, É, ó, o já diálogo. marcou mais 4, 5 lives aqui, hein? Você viu quanta coisa, Quanta Vivi? coisa. Não, Quanta muito bom. coisa. Nossa, tem assunto para live que não acaba mais, Vivi. Você É ixi, verdade. fala uma outra coisa agora. A gente vai para aquela hora que é o bate-bola. Rapidinho. Você por você. Quem é a Vivi falando pelos olhos da Vivi? Forte, Mulher forte. Eu forte. sou, eu sou uma pessoa forte. Às vezes isso não é uma qualidade, porque eu sou forte e as pessoas vão exigindo sempre essa força de mim, então eu não sei lidar com as minhas fraquezas. Então, mas essa sou eu. É aquilo que eu acho que numa outra live eu já até contei isso pra você, né, Paula? Eu nasci deficiente visual, nasci com 30% de visão, então eu tive que correr muito. E quem corre muito fica forte, né? Então eu acabei desenvolvendo essa força e eu não sei ser de outra forma. Né? Então acho que sou eu. Se você perguntar, é a Bacana. Vivi, então eu vou falar, nossa, ela é super forte. Nossa, Ela é sou forte. grandona também, né? Então, Guerreira. Frase favorita, Vivi?
Uma frase do Oscar Wilde, meu escritor favorito, grande gênio, grande ser humano. Viver é a coisa mais rara do mundo, a maioria das pessoas simplesmente existe. Né? A tradução do meu nome é viva, né? Viviane é viva, é vida. Então eu acho que viver é uma arte. Que lindo, adorei. Que adorei mesmo. É não passar por, né? É viver cada dia. Não só existir, não só sobreviver. Lindo, adorei. Passatempo. Tocar piano. Desde os 8 anos de idade eu não desisto, não toco bem até hoje, mas tô firme. Vivi, eu tenho certeza, você toca, você deve se cobrar até, vou perguntar depois para Arthur, mas você deve se cobrar até, e vou falar mais uma coisa também, eu lembro de você tocando lira, você tocou lira, né? Não era isso aí mesmo. Sim, não, toquei, era marimba, a lira era pequenininha, marimba, vocês saíam tocando, aí tinha a marimba, que era, ela na verdade, ela lembra, ela tem as notas do teclado do ela piano, era maior, eu saía, né? Saía. E você tinha uma facilidade para aquilo e era lindo, lindo. Eu adoro piano é a minha paixão. Coisa linda. Que bom, minha mãe também tocava muito piano. Rede social. O que você usa mais? Nenhuma, Paula, nenhuma. Eu tô aqui porque eu preciso. Ah, meu pai. Uso o Instagram. Trabalho. Uso o Instagram. Na verdade, eu tenho um social media, que é o Gleico, maravilhoso. Está cuidando do meu Instagram agora para eu fazer postagens de mais qualidade. Que legal. Mas o Facebook eu acaba notei a pegada. levando. Mas assim, as suas frases são ótimas, eu acho que sempre traz alguma coisa. Eu troco muito com a minha chefe, com a Elvira. A gente fica mandando as suas frases, sabe? E eu gosto muito. Elvira, eu gosto muito de ler, eu gosto muito de passar para pessoas. É a cara de não sei quem eu mando. Eu tenho conteúdo, mas eu não sei como me comunicar aqui no Instagram, e ele é muito bom nisso. Então eu passei para ele, eu passo conteúdo, ele produz, né, faz os IGTVs, os Reels, e aí a gente joga tudo no Facebook. Seus Reels estão shows, é uma delícia, obrigada, eu sempre gosto de ver também. Parabéns, viu? Que pegada bacana que você tá. E fala para mim, um filme que você gostou, que te marcou? Olha, são vários, mas eu sou apaixonada pelo Vento Levou. Posso explicar por quê? Porque assim, porque o Vento Levou já traz essa questão da mulher na primeira cena. Traz Scarlett já, agora você tem que dormir, mas por que eu tenho que dormir? Sou eu, Paula. Eu nasci perguntando, mas por quê? Mas por quê? Né? Então eu acho que ela traz já aquele grito de libertação da mulher. A Scarlett é um grande exemplo, uma personagem maravilhosa, rica, complexa. Eu acho que o Vento Levou traz esse questionamento da Guerra Civil Norte-Americana, de uma aristocracia burguesa que não me agrada, né? Então aqueles sulistas todos. E eu acho que é uma história de amor e que mostra onde está o verdadeiro amor, que não é aquele amor idealizado, daquele moço bonitinho, certinho, covardezinho, que não é capaz de falar, olha, não te amo. Né? Uma mulher que teve 3 maridos naquela época. Pois é. E que não percebe quando o amor chega, porque ele é real. Ele não vem com perfeiçãozinha, com nada. Ele é um homem real, um homem visceral. Então, assim, eu acho que o Vento Levou por essas 3 razões e tantas outras mais. Nossa, Vivi, você sabe que assim, eu amo de paixão. Eu lembro que passava de noite, eu ficava de madrugada assistindo aquilo. Nossa, como eu amava a mulher, amava aqueles vestidos. De resiliência, Paula. Meu vestido de casamento foi muito inspirado no dela. E ela, resiliente. E assim, a primeira vez... E pra mim é isso. E a primeira vez que, tipo, não acaba no Felizes para Sempre, eu me matava de chorar, mas amanhã será um novo dia. Cara, tipo assim, acabou, afundou hoje, não deu certo, levanta bem amanhã, porque amanhã você tem a chance, você tem a oportunidade. Né? Eu acho que casamento é isso. Casamento é a gente terminar brigado e falar, ai não, amanhã vai ser outro dia. Né? Amanhã a gente conversa de novo, amanhã... Então, assim, aquilo é um amor real. Não tá aqui, mas eu vou fazer essa pergunta, já que você tocou no assunto. Consegue dormir brigada? Ou você tenta
Tipo, fazer as pazes antes de... Ai, não, eu consigo, imagina, eu tô com o Murilo há muitos anos, consigo dormir brigada, consigo dormir desbrigada, consigo dormir de qualquer jeito. É assim, a gente tem uma segurança tão grande um no outro, né? Sabe que o Arthur, quando era pequenininho, às vezes a gente discutia e tal, falava assim, ele falava assim, ai, mãe, vocês... Porque criança tem isso, tem fantasia, né? A criança acha que é culpada pela briga do pai. Aham, Ai, vocês vão se separar? Eu falava, não, filho, a gente vai morrer. Se a gente precisar, a gente se mata de brigar, mas a gente nunca vai se separar, né? Porque que eu sou uma bacana. pessoa muito intensa. O Murilo, eu falo que eu me casei com o Dalai Lama, né? Ele não briga. Tá tudo Que bem, tá demais, tudo ótimo. que ótimo, que demais. Bom, filme, livro. Ai, Paulo, então, livro é muito difícil para mim, porque eu tenho top 10, top 15. Então, assim, quando eu vou pensar o seguinte, eu preciso falar um livro que mudou a minha vida, né? Porque a gente fala de um livro, as pessoas vão procurar, vão ler. Então, tem livros que modificam a gente, que mudam a nossa vida. Como eu estou numa live com você, como a gente já falou sobre esse livro, como é um livro que eu já li 4 vezes e eu vou lá toda hora ler de novo, eu vou citar Mulheres que Correm com Lobos, né? Porque, para mim, tudo tá lá. Tudo que a gente falou tá lá. Tudo que uma mulher precisa ouvir tá lá. É um livro de ajuda, é um livro de luz para nós mulheres. Então, é um dos meus top 10, é um livro que modificou minha vida. Então, hoje eu vou citar, né, como é com você aqui Nossa, que nessa delícia, troca. Vivi. Que presente, viu? Nossa, que delícia de live, que presente. Que Infelizmente, bom. o tempo urge, passa rápido, né? E quando a gente tá aqui, passa mais rápido ainda. Mas enfim, antes da gente terminar, o que é amor para você? Amor é a minha família, é o Murilo e o Arthur, né? Amor para mim é isso. Então, são Delícia. eles, somos nós. Eu acho que a pandemia ainda fez esse amor crescer, né? Então, para mim é isso. A minha vida começa e termina com eles, com a minha família. Que delícia, que bom ouvir isso. Vivi, vou agradecer imensamente sua participação, né? A gente ter falado de um tema que é preocupante de uma forma tão leve, tão instrutiva, eu acho que didática, eu diria, né? Acessível. Um pouco que eu vi as pessoas falando que é importante falar sobre isso, né? Nossa, eu queria que tudo isso ficasse registrado. A Milena coloca live top, faça um replay, excelente. O bom é que vai ficar gravado, Vivi. A gente não vai ver o que que eles escreveram durante, porque não fica gravado isso. Mas, se alguém tiver uma pergunta para você, eu te marco na onde fica, né? Que fica no meu feed, e aí você responde. Perfeito. E Agradecer também pode me mandar mesmo. direct, viu? Conforme eu vou lendo, eu vou respondendo. Obrigada, Agradecer, Paulo. Vivi, muito a sua participação, seu pronto aceite e estar aqui fazendo esse bate-papo que foi para mim muito instrutivo, muito prazeroso. Então, gratidão mais uma vez. Um beijo, bom descanso para você, que eu sei que corre. Com lobo, sem lobo, você corre também. E tudo de bom, viu? Muito Paula, obrigada mesmo. muito, muito obrigada. Nossa, é um prazer. É engraçado, fazer live com você é uma delícia. Parece que a gente senta, E conversa, parece que conversa, faz né? 5 minutos que a gente está aqui, poderia ficar mais horas e horas. Eu sinto a mesma coisa. Estou muito, muito feliz, muito grata. Espero ter vindo de encontro às suas expectativas, às expectativas de quem nos assistiu ou vai nos assistir. E estou sempre à disposição. Muito obrigada. Eu que agradeço, viu? Beijo grande. E Um uma ótima, beijo. ótima noite aí, bom descanso. Beijão. Obrigada. Boa noite. Obrigada, gente, que participou com a gente, viu? Muito obrigada. Beijo.